Olá, meus amores, sejam bem-vindos aqui no canal Ivonete Soares Crochê. Meus amores, hoje eu vou gravar para vocês a aulinha desse tapete maravilhoso para compor aí o nosso jogo de banheiro, gente. Olha só que peça mais linda, que degradê de cores mais fabuloso que ficou aqui. E eu dei o nome desse tapetinho, né, desse jogo de banheiro, jogo de banheiro degradê, porque ficou um degradê lindo de cores aqui. E vocês podem estar fazendo uma composição de cores lindas, lindas, lindas. Já fiz esse jogo aqui com as tonalidades de branco, cinza, chumbo e preto. E também ficou maravilhoso. E eu espero que vocês façam e gostem, né, de fazer, porque é um tapete muito fácil de fazer, gente. Facílimo mesmo. E ele ficou, gente, ó, 72 centímetros de comprimento por 50 de largura. Ficou um tamanho excelente, pode ser feito jogo de banheiro e também tapetinhos avulsos ou para compor aí um jogo de cozinha, né? Para fazer a passadeira é só colocar mais squares ali no meio, que durante a aula eu explico para vocês como que faz para fazer a passadeira, tá? E esse tapetinho aqui ficou pesando 350 gramas. Ele não é um tapetinho econômico, por conta desse bico, né, que é maravilhoso, que dá um charme, assim, esplêndido na peça. Então, ele não é um tapete econômico, mas não é gastador, né, gente, porque ele ficou um tamanho excelente. Então, meus amores, agora vamos lá para nossa lista de materiais e, na sequência, o passo a passo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E também deixa aquele super like aqui, se você gostou dessa peça. E também o seu comentário, né? Que é sempre muito bem-vindo e muito importante aqui para o engajamento do canal, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando aqui do conteúdo e possa, sim, estar divulgando o meu trabalho para mais pessoas. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de 3 squares floral igual a este. Vou deixar a aula desse square aqui na descrição do vídeo. Então, se você não sabe fazer o squarezinho, vou deixar a aulinha aqui para você estar clicando naquela linha azul, que vai estar aparecendo logo abaixo na descrição aqui do vídeo. E ele vai te direcionar para a confecção aqui desse square. Você faça lá 3 squares e volta aqui para essa aula para a gente dar continuidade. Para o tapete da pia, nesse tamanho que eu passei para vocês, nós vamos precisar de 3 square. Se você quiser fazer uma passadeira, você vai utilizar aí mais square, tá? Dependendo do tamanho que você quiser fazer a peça. Então, você vai estar pegando e fazendo a quantidade de square necessária para o tamanho da sua peça. E pode estar confeccionando através dessa aula mesmo, fazendo a união aqui conforme eu vou ensinar. E depois dando continuidade, porque a única coisa que vai mudar, se for uma peça maior, será a quantidade de pontos que será trabalhada na parte da lateral. Porque a parte oval será igualzinha o que eu vou ensinar vocês aqui hoje, tá? Vou precisar do fio azul royal. Tá? A gente vai usar o azul royal para estar confeccionando aqui essa peça. Vou usar aqui, gente, os barbantes da marca do Bom, tá? Que são da Barbantes Campaner. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o contato também para quem quiser comprar barbante direto da fábrica. Vou usar aqui esse azul claro, que tá maravilhoso. Vou usar o branco e também o azul turquesa, tá? São todos de espessura 6. Vou usar também uma etiqueta personalizada, escolhi aqui essa cor que tá maravilhosa, vai super combinar aqui com a minha peça. Essa etiqueta, meninas, eu mando fazer lá na Wood Design Laser, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o contato para vocês estarem também fazendo as etiquetas de vocês. Podem falar com a Milena e dizer que viu aqui no canal da Ivonete, que você vai ter um super desconto. Vamos precisar da agulha 3,5, porque todos os fios serão de espessura 6. E também de uma tesourinha para os arremates. Então, vamos lá para nossa aula?
Para iniciar, então, aqui a nossa peça, a gente vai fazer aqui, ó, com o fio branco, vou fazer a laçadinha inicial. Vou pegar um dos squares, tá? Aqui, ó, eu sempre deixo o fiozinho aqui, ó, pra gente tá iniciando, né, em cima dele, né, porque a gente faz o arremate aqui e conduz até aqui, ó. Então, vou tá iniciando aqui nessa parte, nesse leque aqui onde tá esse fiozinho, tá? Então, fiz a laçadinha inicial, coloco o meu fio ali, prendo com ponto baixo, ó, já joga esse fiozinho ali para fazer o acabamento. Vamos subir 2 correntinhas. Para formar aqui o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos aqui dentro ainda, fazendo leque sobre leque. A gente vai estar fazendo a união agora dos squares. Então, fiz aqui um leque, ó. Vou fazer uma correntinha de separação. Perceba que o meu fio ficou aqui atrás já, ó. Dou uma puxadinha aqui, ó, pra tá deixando ele bem certinho, para depois eu dar um pinguinho de cola aqui e tá cortando esse excesso. Fiz uma correntinha, venho aqui nesse próximo espaço de corrente, aqui eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha novamente, venho para o próximo espaço e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui no leque, vou fazer leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, fiz aqui o meu leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha, venho para o próximo espaço e eu vou repetir o que nós fizemos aqui, ó, desse lado aqui, ó. Vamos fazer 2 bloquinhos de 3 pontos separados por uma correntinha e o leque aqui no canto. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui desse lado, vou fazer aqui, ó. 2 bloquinhos de 3 pontos e um leque aqui. Ó, então, já fiz aqui, ó, um lado completo, 2 lados completos. Fiz aqui os bloquinhos de 3 pontos, leque sobre leque, e aqui desse lado, gente, ó, que é o terceiro lado, nós vamos fazer aqui os bloquinhos de 3 pontos, e quando chegar aqui nesse leque, nós só vamos fazer metade do leque, a gente não vai fazer o leque completo. A gente vai fazer só 3 pontos altos e uma correntinha, metade do leque, tá? Olha só, amores, então, fiz aqui, ó, os 2 bloquinhos, né, de 3 pontos no nosso terceiro lado, tá, gente? Ó, esse lado completo, esse lado completo. Terceiro lado, a gente faz os 2 bloquinhos e metade do leque. Fiz a metade do leque, 3 pontos altos, uma correntinha. Agora, a gente vai fazer a união no outro square. Como que eu vou fazer essa união? Vou pegar, ó, direito e direito. Os 2 estão pelo direito. Dou a laçadinha, venho aqui, ó, dentro aqui desse leque, e aqui eu vou fazer também 3 pontos altos, ó, sem torcer, tá? Ó, fiz aqui 1, 2 e 3. Fiz aqui os 3 pontos altos, olha como que tá, ó, não torceu, tá vendo? Ó, 3 pontos aqui nesse leque e 3 pontos nesse leque. Agora, a gente vai dobrar, ó. Dobrei aqui, ó, minha peça, ficou, ó, avesso com avesso, tá vendo? E o bloquinho, ó, que nós acabamos de fazer, ó, vou colocar ele junto com o bloquinho que tá aqui desse lado, ó. E aqui nesse espaço de uma correntinha, daquele square que nós estávamos fazendo, vou prender com um ponto baixo, ó. Dou a laçada, venho aqui para esse espaço de uma correntinha daquele square que nós pegamos agora. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, tá vendo? Eu vou deixando dobradinho assim, ó, vou colocando sempre junto, ó. Tá sempre junto. E aqui nesse espaço, ó, o próximo espacinho de uma corrente, vou prender com um ponto baixo.
dou a laçada, venho no próximo, ó. O próximo vai ficar na direção desse aqui, ó. Venho aqui nessa correntinha, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3, ó. 3 pontos altos, dobrei aqui, tá dobradinho, ó, ficou na direção, tá vendo? Temos mais um espacinho de uma corrente, vou prender com ponto baixo. Dou a laçada, ó, agora eu cheguei no leque, tá vendo? Aqui nesse leque, nós vamos fazer a metade do leque. Então, venho aqui, ó, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, dentro do leque lá do outro lado, ó, tá vendo? Aqui nós estamos na metade dele, ó. Vou vir aqui dentro desse espaço de correntes e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha novamente, dou a laçada, ó, desviro agora, desdobro aqui o meu trabalho, olha só, já ficou unido aqui, tá vendo? Olha ali, ó. E os bloquinhos sempre na mesma direção. E agora, nós vamos terminar de fazer o leque aqui, ó. Fiz a correntinha, vou vir aqui dentro do espacinho aqui que nós trabalhamos os 3 pontos, e vou fazer mais 3 pontos altos aqui, terminando o nosso leque. 1, 2 e 3. Fiz aqui o meu leque, ficou feito aqui a união do nosso square. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, essa lateral completa, né? Vamos trabalhar da mesma forma que aqui, ó. 2 bloquinhos de 3 pontos e leque sobre leque, igual esse aqui. Vamos trabalhar aqui um bloquinho de 3 pontos, igual este. Um bloquinho de 3 pontos, igual este. E aqui nesse leque aqui, ó, a gente vai fazer metade do leque, igual a gente fez aqui, ó. E vamos estar unindo essa outra parte aqui. Isso eu vou estar fazendo porque eu vou fazer só com 3 flores, tá? Então, vou estar unindo mais essa florzinha aqui, ó. E essa lateral, ela vai ficando sem trabalhar. Para depois, quando a gente prender a última folha, florzinha, né? O último square, aí sim a gente vai chegar até aqui e voltar aqui, finalizar a carreira aqui desse lado, tá? Então, agora vocês só vão fazer uma repetição do que eu fiz aqui, ó. Olha, aqui desse lado, vocês vão fazer aqui. E quando chegar aqui nesse square aqui, ó, nesse leque, vocês vão fazer só metade e vão fazer a união igual eu acabei de explicar. Eu vou fazer, e quando eu chegar aqui nesse canto aqui, que eu tiver unido tudo aqui, ó, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui nessa lateral. Volta um pouquinho o vídeo se você tem dificuldade para fazer essa união e faça igualzinho eu acabei de explicar aqui. Olha só, meus amores, então, já fiz aqui a união, ó. Fiz do mesmo jeitinho que a gente tinha feito aqui, ó, vim toda aqui, né, completa, como eu expliquei pra vocês. E chegando aqui no terceiro lado, ó, fiz só metade do leque, uma correntinha, e já uni aqui nesse outro square. Aqui, ó, fiz novamente o lado completo, né, e aqui, nessa parte, ó, o terceiro lado, eu fiz até metade do leque. Então, se eu fosse fazer uma passadeira, que eu fosse continuar colocando mais square, eu não faria o leque completo aqui. Eu ia já pegar o outro square, deixar aqui pelo direito, igual esse, né? E fazer os 3 pontos altos dentro do leque que estaria aqui do lado. Daí, eu ia dobrar e fazer a união, conforme eu fiz desses dois aqui. Mas, como o meu tapete da pia do banheiro vai ser só com 3 squares, então, eu vou completar esse leque, ó, fiz os 3 pontos altos e uma correntinha. Vou fazer mais uma correntinha e os 3 pontos altos que faltou aqui. Então, quando vocês chegarem no último square que vocês forem unir, vocês vão fazer desta forma, completo aqui, tá? Ó, fiz o leque completo. Agora, eu vou fazer uma corrente e aqui nessa lateral, vou trabalhar os 3 pontos em cada espacinho, né? Que é os nossos bloquinhos de 3 pontos, igual a gente tem lá do outro lado. Então, fiz o primeiro, vou fazer aqui o meu segundo. E eu já quero mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui nessa parte aqui, tá? Ó, então, fiz aqui o terceiro. Vou fazer uma corrente.
E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou completar esse leque que eu fiz só metade dele quando eu fui unir o square. Então, fiz uma correntinha, dou a laçada, venho aqui, ó, dentro do leque e vou fazer os 3 pontos que estão faltando aqui, ó, na cor branca. Para completar o leque aqui dessa carreira. Ó, fiz aqui os 3 pontos, uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nessa correntinha e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Olha só, já ficou completo aqui o leque desse square. Vou fazer uma correntinha e vou completar agora o leque desse outro square aqui que está faltando, ó. Tá vendo? Eu só fiz a metade aqui também. Então, vou vir aqui, vou fazer os 3 pontos que estão faltando. E vou fazer uma correntinha, ó, e já venho aqui para o próximo espaço para dar sequência aqui para fazer minha lateral. Fazer o meu bloquinho de 3 pontos aqui, ó. Deixa eu só terminar e mostrar aqui para vocês. Ó. E olha só, os 2 leques ficaram prontinhos, tá vendo? E assim a gente vai finalizar aqui agora essa carreira, terminando aqui de fazer. Então, aqui, ó, vou fazer um bloquinho de 3 pontos. Quando chegar aqui nessa parte, novamente, eu vou terminar os 2 leques, igualzinho a gente acabou de fazer aqui, ó. Depois que eu terminar os 2 leques, vou fazer os bloquinhos que falta aqui, separados sempre por uma correntinha. Vou fazer uma correntinha e finalizar a carreira. Então, vou finalizar essa minha carreirinha e eu já retorno pra gente dar sequência. Finalizei, então, essa carreira, olha só. Já preenchi aqui tudo, terminei de fazer os leques, cheguei aqui, ó. Fiz os bloquinhos, uma correntinha e finalizei com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o centro do meu leque, tá? Ó, vamos só passando assim, ó. Coloca a agulha, busca o fio e tira de uma vez, ó. Até chegar aqui, ó. No centro do leque. Cheguei aqui no leque, agora eu vou fazer 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto e mais 3 pontos altos aqui. Nós vamos ficar com um bloquinho de 4 pontos altos. Ó, contando com as correntinhas. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro espaço aqui de correntes, e aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Novamente, vou estar fazendo um bloquinho de 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas novamente. E agora, eu vou fazer aqui, ó, um bloquinho de 4 pontos aqui nesse espaço, um bloquinho de 4 pontos aqui nesse espaço, e um bloquinho de 4 pontos aqui no leque. Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 4 pontos altos separados por duas correntinhas. Ó, então, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Em todos os espacinhos que eu acabei de falar para vocês e aqui no leque também. Agora, a gente vai trabalhar aqui a lateral aqui do nosso trabalho. Aqui, ó, acabei de sair aqui do leque. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, porque ainda faz parte aqui da volta. Dou uma laçada e vou fazer aqui, ó, nesse espacinho de uma corrente, 3 pontos altos. Na lateral, nós vamos trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos. Somente aqui na parte oval que a gente vai trabalhar 4 pontos, tá? Então, fiz 3 pontos, uma correntinha, mais um espacinho, novamente 3 pontos. Tá? Vamos fazer 3 pontos nesse espaço, 3 pontos nesse espaço. Vou fazer aqui, dar uma adiantadinha e já mostro como é que a gente vai fazer aqui nessa parte. Mas aqui será sempre uma correntinha de espaço, só aqui, ó, que eu acabei de sair do leque, que eu fiz 2 correntes. Aqui é só uma, tá? Na lateral toda, vai ser só uma correntinha até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, pra vir para o leque, também vai ser 2. Ó, então, eu já fiz aqui nos 3 bloquinhos, nos 3 espacinhos que nós temos aqui desse lado, os bloquinhos de 3 pontos. Agora, nós chegamos aqui, ó.
onde nós temos a união dos square. Então, temos um leque desse lado e um leque desse lado. Como que nós vamos trabalhar aqui? Nós não vamos fazer bloquinhos em cada espaço desse. A gente vai fazer somente 3 pontos altos aqui. E serão 3 pontos altos português, tá? Quem me acompanha nos meus trabalhos sabe que eu sempre trabalho dessa forma. Então, como que a gente vai fazer? Dá uma laçada apenas na agulha, porque não é ponto alto duplo, tá? É ponto alto português. Ou ponto alto alongado, também tem umas meninas que chamam assim. Dou uma laçada, venho aqui nesse espaço, ó, onde nós temos o leque, vou buscar o meu fio, e ao invés de tirar 2 laçadas, como eu faço no ponto alto, eu vou tirar apenas uma, ó, busco o meu fio e tiro uma laçadinha da agulha, fiquei com 3. Novamente, eu busco o meu fio e agora eu tiro 2 laçadinhas da agulha. Busco o meu fio e tiro mais 2. Então, fiquei com o meu ponto, ó, bem comprido aqui, tá vendo? Mais uma vez, dou a laçada, venho aqui, ó. Aqui naquele pontinho baixo agora. Busco o meu fio, tiro uma laçadinha, busco o meu fio, tiro 2 laçadinhas, busco o meu fio, tiro 2 laçadinhas. E, mais uma vez, agora nesse espaço do leque aqui, ó. Busco o meu, ó, dou uma laçada, busco o meu fio, fiquei com 3 laçadas na agulha. Busco o meu fio, tiro apenas uma laçada, fiquei com 3 novamente. Busco o meu fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 2. Busco o fio e tiro as 2 uma vez. Olha, dessa forma a gente ficou com 3 pontos altos portugueses aqui, ó. Faço uma correntinha e venho aqui para o próximo bloquinho e aqui a gente vai trabalhar o ponto normal, ó. Tá? O ponto alto normal. Tiro 2 e tiro 2, ó. Tá vendo? Por que que nós fazemos isso? Por que que a gente fez esse ponto aqui, diferente aqui? Ó, vocês estão vendo que aqui ele dá uma abaixadinha, ó. Ele dá uma abaixadinha, gente. Não tem, vocês podem fazer o que for aí que não fica reto. Claro que se eu vir aqui puxar, ele vai ficar retinho, ó. Ele vai ficar retinho. Mas quando o tapete, mexer no tapete, vocês sabem, né? Ele vai voltar a ficar assim. E se você não fizer um pontinho um pouco mais comprido aqui nessa parte, o seu trabalho tende a ficar repuxadinho aqui nessa parte. E trabalhando o ponto mais comprido aqui, ó, nessas emendas, então ele vai ficar reto aqui em cima, porque os outros pontos vão acompanhar. Tá vendo só? Olha ali, ó, como que já ficou retinho, tá vendo? Então, você pode trabalhar com a sua peça à vontade, que essa parte sempre vai ficar retinha. Então, toda vez que a gente tiver emendas, tanto desse lado quanto desse lado, nós vamos trabalhar os 3 pontos altos português, tá? Do jeitinho que eu acabei de explicar para vocês aqui, ó. Um no leque, um no ponto baixo e um no outro leque. E vamos continuar aqui agora fazendo a mesma coisa que a gente já fez aqui. Aqui nesse espacinho, vou fazer 3 pontos altos normal, 3 pontos altos normal. Cheguei aqui nessa emenda, vou fazer um ponto alto português aqui e um aqui. Aqui, novamente, bloquinho normal, bloquinho normal, bloquinho normal. Aqui, ó, quando eu chegar aqui nesse leque, nós vamos trabalhar igual nós fizemos aqui, ó. São 4 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? E não esquecendo que quando você terminar o seu último bloquinho aqui, para chegar no leque aqui, ó, você vai fazer 2 correntinhas, tá? E aqui nessa parte oval, 2 correntinhas em todos. Cheguei aqui nesse último leque, também vou fazer os 4 pontos. E para vir aqui nesse próximo aqui, eu vou fazer 2 correntinhas. Igual nós fizemos aqui, ó, tá? Pode fazer uma correntinha também, mas pode acontecer de ficar repuxado aqui esse canto, tá? Então, por isso que eu gosto de trabalhar 2 correntinhas aqui nessa parte também. Mas não é uma regra, tá? Isso vai depender muito também da sua tensão de ponto. Gente, eu vou finalizar essa carreira e eu já retorno explicando a próxima para vocês. Olha só, meus amores, então aqui, ó, já finalizei aqui a minha carreira, ó. Aqui, ó, nessa parte oval, trabalhei os 5 bloquinhos de 4 pontos altos. Aqui, ó, depois que eu terminei o último bloquinho, eu fiz 2 correntinhas.
E para começar aqui o primeiro bloquinho, ó, depois do último bloquinho de 3 pontos, eu também fiz 2 correntinhas aqui, ó. Trabalhei os meus pontos altos português, ó, tanto de um lado quanto do outro. E olha só, gente, vocês percebem aqui, ó, que tá aquela curvinha aqui, mas olha aqui, ó, como que tá aqui nessa parte. Está retinho aqui, ó, vocês estão vendo? Então, se eu não tivesse feito esse ponto, aqui ia estar assim, gente, ó. Ia estar essa curvinha aqui, ó. Porque o ponto ia acompanhar, né, a parte de baixo. E assim, ó, ela acompanha, só que como esse ponto é um pouquinho mais comprido do que o ponto normal, ele vai ficar reto aqui, ó, na mesma sequência, tá vendo? Olha que bonito que fica o nosso trabalho. Isso, gente, é para qualquer trabalho que vocês forem fazer que tiver união de square. Sempre nessa parte aqui, façam o ponto assim. Se você não sabe fazer esse ponto, quer fazer o ponto alto duplo, pode fazer o ponto que seja um pouquinho mais comprido do que o ponto normal, tá? Para que ele fique retinho aqui essa parte, ó, e o nosso trabalho fique bem assentadinho. Agora, ó, finalizei aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui nós vamos, ó, nós estamos naqueles 5 bloquinhos da parte oval, que tem 4 pontos. Aqui a gente vai subir 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto e vamos trabalhar no próximo ponto. Opa, que tá apertadinho por causa do nozinho, né? Segurar aqui, ó. Ó, no segundo ponto vou fazer um ponto, porque essas 3 correntinhas já correspondem ao primeiro ponto aqui. No próximo ponto vou fazer aqui novamente, ó. E no último ponto, nós vamos fazer o aumento, sendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, ó, nessa carreira nós tínhamos 4, nessa aqui nós ficamos com 5. Vou fazer as 2 correntinhas e venho aqui, ó, no próximo bloquinho e vou fazer a mesma coisa. Ponto sobre ponto e no último ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, fazendo o nosso aumento. 1 e 2. Ficando com 5 pontos aqui também. Então, vou fazer isso agora em todos esses bloquinhos aqui, ó, de 4 pontos. Vou fazer o aumento para ficar com 5 pontos, sempre separados por 2 correntinhas. Olha só, dei uma adiantadinha e já fiz aqui, ó, nos meus 5 bloquinhos, aonde eu tinha que fazer o aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, todos separados por 2 correntinhas. Cheguei aqui no último, ó, que fica bem em cima do nosso leque. Para entrar aqui na parte da lateral, aqui eu também faço 2 correntinhas, tá? E aqui, ó, nós temos o bloquinho de 3 pontos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto nesses bloquinhos. Então, a nossa lateral, ela não vai mudar, será sempre dessa forma, tá? Então, vai ser sempre aqui, ó, ponto sobre ponto, formando o bloquinho de 3 pontos. Aumento será só nessa parte oval aqui, ó. Vou fazer uma correntinha, somente aqui, ó, depois que eu saio dessa parte, que eu faço 2. Aqui na parte da lateral, vai ser sempre uma correntinha. Venho aqui para o próximo, ó, bloquinho, e vou repetir ponto sobre ponto, tá? E será sempre ponto normal, gente, sempre ponto normal. É só na primeira carreira que a gente faz esse pontinho aqui, ó. Agora já tá retinho, não preciso mais fazer. Então, a gente vai trabalhar toda a lateral fazendo os bloquinhos de 3 pontos, né? Em cima dos bloquinhos de 3 pontos que nós temos aqui. Ó. Aqui, ó, cheguei em cima daqueles pontos altos português, para que não fique nenhuma dúvida, a gente vai fazer ponto normal aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto alto normal, não vou fazer mais o ponto alto português. Somente os 3 pontos altos normal em cima desse bloquinho também, ó. Tá vendo? Ó, e assim vai ficar a nossa lateral. Então, agora eu vou fazer isso, gente, por toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui em cima desse último bloquinho de 3 pontos, eu vou fazer os 3 pontos, 2 correntinhas e venho aqui para esses bloquinhos aqui, ó, que são da parte oval, onde eu vou fazer os aumentos aqui, ó. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5
bloquinhos com 5 pontos altos nessa carreira, igual a gente fez aqui desse lado. E aqui, essa lateral aqui vai ser o espelho também dessa aqui, ó. Vou fazer essa carreira e vou cortar o meu fio, tá? Porque a gente vai dar sequência com a próxima cor, que no meu caso será o azul claro. E você, lógico, vai fazer aí na cor da sua preferência. Então, amores, já finalizei aqui, ó, a minha carreira, ó, onde a gente ficou com os bloquinhos de 3 pontos altos em cima dos bloquinhos de 3 pontos altos da carreira anterior. Sempre depois que eu termino o último bloquinho, eu faço 2 correntinhas para estar iniciando, né, a parte oval aqui do tapete. E quando termina o último bloquinho aqui, que tem aumento, também fazemos 2 correntinhas para iniciar novamente a parte da lateral. Finalizei aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ficamos com 5 pontos aqui, ó, nesses bloquinhos da lateral. Agora, a gente vai iniciar com a cor azul claro, tá? Aqui no meu caso. Vou fazer aqui o nozinho, né, inicial. E eu não vou iniciar aqui onde eu estava fazendo. Eu vou começar aqui, gente, ó, no segundo bloquinho de 3 pontos. Por quê? Porque se eu ficar fazendo sempre aqui nessa parte, ó, aqui, ó, é o final da carreira e é a parte oval, onde começa a parte oval. Então, nunca fica igualzinho, né, os outros lados. Então, eu não quero fazer a emenda na parte que vai iniciar aqui. Então, vou fazer aqui nessa parte, ó. Vou fazer aqui, ó, no segundo bloquinho de 3 pontos. Tá vendo que aqui nós temos o primeiro e aqui o segundo. Então, eu vou vir aqui em cima do primeiro ponto, vou prender com ponto baixo, ó, já jogo esse fiozinho ali para ficar preso. E vou fazer 2 correntinhas. Vou estar fazendo aqui 3 pontos altos, pontos em cima de ponto, tá? Aqui na parte, essa parte aqui, ó, da lateral, vai ser sempre igual até a gente mudar aqui de motivo, tá? Mas enquanto a gente vai fazendo esse motivo, ó, aqui ele tá parecendo um azul escuro, né? Tá quase um azul turquesa, mas não é, gente, ele é um azul bem clarinho, tá? Bem lindo. Fiz uma correntinha, ó, dou a laçada, venho aqui para o próximo bloquinho. E aqui eu vou repetir, ó, ponto sobre ponto, até formar o meu bloquinho de 3 pontos novamente, ó, tá vendo? Vou fazer isso até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto mostrando pra vocês. Fiz, então, aqui, ó, a parte aqui, né, da minha lateral, ó, sempre bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz até o último aqui, ó. Cheguei aqui no último, ó, eu vou dar início agora naqueles bloquinhos que tem aumento. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, porque ele faz parte aqui, né, da parte oval. E aqui, ó, eu vou estar fazendo ponto sobre ponto, ó, aqui é onde eu tinha minha emenda, né? Então, aqui o pontinho é um pouquinho mais apertado. Vou fazer ponto sobre ponto, ó. Fiz o primeiro. O segundo. O terceiro. Quarto. Nós temos 5 pontos na carreira anterior, ó. Então, aqui no último, eu vou fazer 2, um aumento no caso, né? Para que nessa carreira eu fique com 6, ó. 3, 6. Então, 5 na carreira anterior, 4, 5, 6. A cada carreirinha vai aumentar um ponto. Porque sempre nesses motivos aqui, ó, dessa parte oval, nós vamos trabalhar um aumento no último ponto aqui, ó, do bloquinho. Vou fazer sempre 2 correntinhas para tá iniciando aqui o próximo bloquinho, ó. Nesse bloquinho aqui também vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, no último um aumento, tá? Então, vou fazer isso, gente, toda a minha carreirinha. Nos 5 bloquinhos aqui da parte oval, nessa carreira nós vamos ficar com 6 pontos altos. 2 correntinhas sempre separação. E a lateral vai ser aqui, ó, mesma coisa, somente a sequência do que nós já fizemos na carreira anterior. Vou terminar essa carreira e já retorno. Olha só, meus amores, então, eu finalizei a minha carreirinha, ó, com ponto baixíssimo aqui. E já subi aqui as 3 correntinhas e dei início aqui na parte da lateral, porque a lateral é igualzinho, tá? Ponto sobre ponto, no caso do bloquinho, 3 pontos altos separados por uma correntinha.
Então, não tem segredo aqui, é a mesma coisa. Cheguei aqui na parte oval do meu trabalho, vou fazer aqui, então, as duas correntinhas. E aqui, ó, vai ser a mesma coisa, somente o aumento lá no último ponto, né? Então, vai ser ponto sobre ponto, ó. Ponto sobre ponto. Na carreira anterior, nós tínhamos 6 pontos altos. Nessa carreirinha, nós vamos ficar com 7 pontos altos. Ó, cheguei aqui no último pontinho, ó. Vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, ó. Ficando com 3, 6, 7 pontos aqui nessa carreira. 2 correntinhas. E, novamente, ó, vou dar início aqui no próximo bloquinho, que eu também vou fazer o aumento, ó, em cada um deles, né? Ficando com 7 pontos em cada bloquinho aqui. E fazendo aqui toda a parte oval. E na lateral aqui vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser só bloquinhos de 3 pontos em cima de bloquinhos de 3 pontos. Igual a gente fez aqui, ó. Então, agora eu vou finalizar essa carreira, tá? Só quis mostrar para vocês aqui quantos pontos que nós vamos ficar aqui nessa carreira. Então, olha só, 4, 5, 6, 7. Vou terminar essa carreirinha, vou finalizar a carreira e vou cortar o fio, porque a gente vai dar início na próxima carreira com outra cor, tá? Que no meu caso será o azul turquesa. Então, vou finalizar aqui e eu já retorno. Olha só, meus amores, então, ó, já finalizei aqui, ó, as minhas 2 carreirinhas, né? E agora, eu vou dar início aqui com o azul turquesa, gente. Olha só como que ele é mais escuro do que esse azul claro. Então, vamos fazer a laçadinha inicial. Eu vou começar essa carreirinha aqui nessa parte, para que eu possa estar explicando para vocês, tanto na parte lateral e já o início aqui, ó, da parte oval. Então, vou começar aqui, tá? Mas vocês podem começar onde vocês quiserem, tá? Vou estar prendendo aqui com ponto baixo, né? E subindo as 2 correntinhas aqui, ó, pra fazer a vez do meu primeiro ponto alto. E aqui, como nós estamos naqueles bloquinhos de 3 pontos da parte da lateral, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, ó. Ó, tá vendo? Ficando aqui com o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Agora, ó, estamos aqui, já vamos começar na parte oval. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Lembrando que aqui, ó, nessa parte da lateral, é somente uma correntinha. E aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, nós vamos ficar aqui nessa carreira com 8 pontos, porque na carreira anterior nós tínhamos 7. E como nós vamos fazer o aumento, né? No último pontinho de base, nós vamos ficar com 8 aqui nessa carreirinha. Então, ó, vamos fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui no último ponto, onde eu faço o meu aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ó. Então, fiquei com 3, 6, 7, 8. Vou fazer as 2 correntinhas e já venho para o próximo bloquinho aqui para fazer os 8 pontos novamente, tá? Então, essa vai ser a sequência aqui dessa carreira. Vamos trabalhar aqui nas laterais sempre 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E na parte, quando a gente vai chegar aqui na curvinha, a gente faz 2 correntes, tá? Então, vamos ficar aqui com 8 pontos aqui nessa parte oval. Vou finalizar essa carreira e eu já retorno. Olha só, meus amores, que lindo que já está ficando aqui a nossa peça. Finalizei aqui, então, a nossa carreira. Ó, aqui nas laterais, a gente trabalhou sempre bloquinhos, né, de 3 pontos separados por uma correntinha. Finalizei com ponto baixíssimo, aqui eu vou subir as 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto. E vou fazer ponto sobre ponto, formando o meu bloquinho aqui da lateral, né, que esse bloquinho é da lateral, de 3 pontos altos, olha ali. Como eu já cheguei aqui na minha curva, vou fazer 2 correntinhas. E já venho aqui direto aqui no primeiro ponto e vou fazer aqui ponto sobre ponto. Vou fazer ponto sobre ponto até chegar no último, aonde eu vou estar fazendo o aumento
E nesta carreira, nessa parte do bloquinho, né, dos cantos, nós vamos ficar, nesse motivo, com 9 pontos altos, tá? Então, vamos fazer ponto sobre ponto aqui, ó. Chegando ali no último pontinho, ó, cheguei no último, vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base, formando o meu aumento, ó, ficando aqui com 3, 6, 9 pontos. Vou fazer as 2 correntes, venho aqui, ó, no próximo motivo, e vou iniciar a mesma sequência que a gente acabou de fazer aqui, ó. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira, nossos motivos agora vão ficar com 9 pontos altos, separados por 2 correntinhas. E aqui na parte da lateral, continua a mesma coisa. Bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Vou fazer essa carreira e vou estar cortando o meu fio, porque a próxima carreirinha será com o azul royal, no meu caso, e a sequência vai mudar. Essa é a última carreira que nós trabalhamos aqui nessa sequência. A próxima carreirinha vai ser diferente. Olha só, meus amores, então, ó, finalizei aqui toda a minha carreirinha, olha só que lindo que já está aqui esse degradê. E agora, a gente vai trabalhar, então, com esse fio aqui, que é o azul turquesa aqui pra mim, tá? Então, aqui agora, nós vamos fazer a laçadinha inicial. E essa carreira, ela não vai ser igual, tá? Ela vai ser diferente agora. Essa carreira aqui, a gente não vai repetir mais esses motivos aqui. Então, eu vou iniciar agora aqui, nessa parte, ó. Eu vou iniciar aqui para mostrar para vocês já, né, como que a gente vai trabalhar. Aqui nessa parte aqui da lateral, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos. Vou iniciar aqui, ó, já, ó, para que eu possa estar explicando como que a gente vai fazer aqui na parte oval também, tá? Então, vou iniciar aqui, ó. Então, cada espacinho desse de uma corrente que nós temos aqui na lateral, ó, prendi com ponto baixo e vou subir 2 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Eu vou estar fazendo aqui agora mais 2 pontos altos para formar o meu bloquinho. A gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos na carreira inteira agora, tá? Então, fiz aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos. Vou fazer aqui uma correntinha apenas. Ó, venho aqui no meu próximo espaço de uma corrente, também vou trabalhar aqui um bloquinho de 3 pontos, tá? 1, 2 e 3. Ó, vai ser sempre assim. Então, aqui a parte da lateral vai ser sempre assim, ó. Bloquinho de 3 pontos separados por uma correntinha. Mais uma correntinha, ó, cheguei aqui na parte oval, ó, naquela parte que nós temos as 2 correntinhas. Eu deixei esse fio aqui para mim trabalhar agora aqui em cima dele, tá? Então, aqui também eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos. 1, 2 e 3. Ó, vou fazer uma correntinha. E agora, gente, nós vamos trabalhar aqui, ó, em cima de cada motivo, tá? Em todos os motivos, a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Pulo um ponto, venho no segundo, aqui eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, formei um bloquinho de 3 pontos. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, venho aqui nesse próximo ponto, ó. Esse próximo ponto, ó, é 1, 2, 3, 4, no 5º ponto, tá? E aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos juntos, formando o meu bloquinho de 3 pontos. Tá vendo? Agora, eu fiz uma correntinha e, novamente, ó, vou pular um ponto de base, venho aqui nesse ponto, aqui eu vou trabalhar um ponto alto sozinho, e no próximo ponto eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos, formando o meu bloquinho, igual a gente fez aqui no início, tá? Então, em cima de cada motivo desse, nós vamos ficar com 3 bloquinhos de 3 pontos altos. A gente vai pular o primeiro e vai sobrar um ponto aqui também, ó. Por quê? Porque nós vamos fazer uma correntinha
E vamos trabalhar aqui nesse espaço. Por isso que eu não posso fazer no último aqui, ó, porque senão vai ficar muito junto, né? Aqui nesse espaço, novamente, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Aqui nessa carreira, sempre vai ser uma correntinha de separação, não importa se nós estamos na lateral ou na parte oval. Ó, então, fiz aqui uma correntinha, agora eu vou começar essa mesma sequência que eu fiz em cima desse bloquinho, vou fazer nessa daqui, ó. Fazer mais uma vez com vocês. A gente pula o primeiro, vem no segundo ponto, faz um ponto sozinho. No terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, formando o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, eu vou separar por uma corrente. Pulo um ponto de base. Nesse bloquinho do meio, nós vamos fazer os 3 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. Formei o meu segundo bloquinho. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto, 2 pontos altos juntos, formando o meu último bloquinho aqui, ó, em cima desse motivo, ó. 1, 2, 3 de novo. Faço uma corrente e venho aqui, ó, dentro do espaço, e aqui novamente eu vou formar mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ficando assim, gente, ó, sempre separados por uma correntinha. Ó, ficando assim dessa forma, tá? Se o de vocês estiver ficando um pouquinho abado, não faz mal, tá? Porque nas próximas carreirinhas aqui, não vai ter aumento. A gente vai trabalhar, na próxima carreira vai ser só bloquinhos em cada espaço desse aqui, ó. Então, não vai ter aumento. Tem que ficar assim mesmo, tá? Ó, então, vai ser essa a sequência da nossa carreira. Em cima de cada um desses 5 motivos que nós temos aqui na parte oval, nós vamos trabalhar 3 bloquinhos de 3 pontos. Na parte do espaço aqui, ó, a gente vai sempre trabalhar um bloquinho também. E aqui na parte da lateral, a gente vai trabalhar em todos os espaços de correntinha, um bloquinho de 3 pontos, separados por uma correntinha, tá? Aqui será a mesma coisa, tá, gente? Chegou aqui nesse espaço, vai fazer o bloquinho, vai pular um ponto e vai dar início aqui para fazer os 3 bloquinhos que nós precisamos em cima do motivo. Vamos fazer em todos também aqui, ó, os espacinhos, tá? Igualzinho a gente acabou de fazer aqui, ó. Eu vou fazer essa carreira, vou cortar o meu fio, porque eu vou voltar com o fio branco. Olha só, meus amores, que coisa mais linda que já está aqui, ó. O nosso tapetinho, olha que lindo que tá esse degradê, maravilhoso. E eu fiz, então, aqui, ó, 3 bloquinhos de 3 pontos altos em cada um desses motivos aqui, tá? E no meio também. Então, ficou assim, e agora eu vou estar utilizando aqui o fio branco para fazer aquele detalhe aqui na parte do meio. Mas vocês podem estar fazendo também da cor da flor, se vocês quiserem, tá? Vou deixar passando aqui uma foto, que eu fiz um joguinho desse aqui, antes de eu gravar a aula. E só que eu fiz com degradês de cinza para o preto. Então, ficou branco, cinza claro, cinza chumbo e preto no lugar do azul marinho. E a parte que eu vou fazer aqui em branco, eu fiz com pink, tá? E ficou muito, muito lindo mesmo. Vou deixar a foto passando aqui para vocês verem. E se vocês quiserem estar fazendo, também pode estar fazendo. Eu achei melhor aqui no tom de azul colocar o branco, mas isso vai do gosto de cada um, tá? Tanto você pode fazer com esse mesclado, ou também da cor da flor que você vai estar utilizando aí na sua peça, né? Para fazer essa carreirinha é muito fácil. A gente vai fazer aqui, ó, só a laçadinha inicial. E nós vamos fazer, gente, aqui, ó, somente bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho desses que nós já temos aqui, ó. Então, vou prender o meu fio, vou subir aqui as 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto. E vamos fazer mais 2 pontos altos, formando o nosso bloquinho de 3 pontinhos aqui, ó. Vamos fazer uma correntinha de separação apenas. E já venho para o próximo espacinho e novamente 3 pontos altos.
tá? Essa carreira vai ser toda assim, como eu disse para vocês, a gente não vai fazer aumento aqui, por isso que não tem problema de ficar sobrando um pouquinho nessa daqui, tá? Então, vamos fazer assim, ó, por toda a carreirinha. Então, vai ser sempre bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tanto na parte da lateral quanto na parte oval. Vou fazer essa carreira e eu já retorno, porque nós vamos fazer mais uma carreirinha nesse mesmo estilo aqui de bloquinhos, só que na cor azul royal de novo, tá? Então, vou fazer minha carreirinha no branco e já volto, para não ficar nenhuma dúvida. Fiz então, meus amores, toda a minha carreira, ó, só de bloquinhos de 3 pontos separados por uma correntinha. Agora, novamente aqui com o azul royal, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer meu nozinho inicial aqui, ó. E a gente vai iniciar em qualquer um dos espaços de uma corrente com um ponto baixo, né? E as 2 correntinhas para iniciar aqui, ó, a nossa carreira, fazendo a vez do primeiro ponto. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos, formando o meu primeiro bloquinho de 3 pontos. Uma correntinha vai para o próximo espaço e novamente bloquinho de 3 pontos altos. Nós vamos fazer isso em toda a carreira novamente, tá? Ó, em toda a carreirinha, sempre essa mesma sequência. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, aqui em todos esses espacinhos aqui de uma corrente, nós vamos trabalhar esses bloquinhos aqui separados por uma correntinha. Vou finalizar essa carreira, vou cortar o meu fio e a próxima carreira será com o azul turquesa, tá? Então, vou fazer a minha aqui e já retorno. Olha só, meus amores, já finalizei aqui mais essa carreirinha, olha só, no azul royal. E agora, a gente vai fazer mais uma carreirinha com essa mesma sequência no azul turquesa, gente. Essa vai ser a última carreira pra gente fazer assim, dessa forma. Depois, a gente vai dar início no bico, tá? Então, nós vamos iniciar da mesma forma. Venho em qualquer um dos espaços de uma corrente. Prendo aqui com ponto baixo, subo as 2 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos. Um pouquinho rouca, gente, mas tamo firme e forte, né? Ó, então, fiz aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos. Vou fazer uma correntinha, venho para o próximo espaço e novamente um bloquinho de 3 pontos altos. Essa carreira vai ser mais uma vez com a mesma sequência. Vocês repararam que a gente não fez nenhum aumento aqui, a gente sempre trabalhou dessa forma. Gente, olha, no meu ponto, ó, tá certinho, tá vendo? Ele não tá ficando repuxado. Se por um acaso, no seu ponto, você tem um ponto muito apertado, que está ficando aí repuxado, assim, ó, gente, sabe quando ele começa a ficar assim, ó, dobrando? Então, você aumente aí a quantidade de correntinhas, tá? Mas, por ele ter ficado aqui, ó, esses bloquinhos bem juntinhos, então agora, como a gente não tá fazendo aumento, ele foi se acertando, ó, e não ficou, ó, nadinha, não tem nada sobrando aqui, gente, ó. Tá certinho, certinho, ó. Então, agora eu vou fazer mais essa carreira aqui nessa cor, vou estar arrematando o meu fio e a gente vai fazer as próximas carreirinhas com o azul claro, para dar aquele efeito maravilhoso aqui no nosso degradê, tá? Então, terminando essa carreira, a gente já vai fazer o bico da nossa peça. Fazer mais então essa carreirinha aqui e eu já retorno com vocês. Olha só, meus amores, finalizado então, mais essa carreirinha aqui, que é a última, né, antes do bico. E agora, ó, fiz somente uma correntinha, tá? Em toda a parte aqui do meu tapete. Tanto aqui na parte oval, como aqui na parte da lateral. E agora, com o azul claro, que foi a mesma cor que a gente usou aqui na sequência depois do branco, vou fazer a minha laçadinha inicial. E vou vir, gente, em qualquer um dos pontos, tá? Qualquer um dos pontinhos, porque todos eles vão ser da mesma forma. Tanto faz na parte lateral quanto oval, vai ser sempre da mesma forma. Então, vou fazer aqui, ó, vou prender com um ponto baixo. Subir aqui 2 correntinhas para fazer a vez
do meu ponto alto, ó, formei o primeiro, vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontinhos aqui. Vou fazer 3 correntinhas. Venho aqui nesse mesmo ponto e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, a gente vai formar leques agora aqui, ó. Formei o leque de 2 pontos altos, 3 correntinhas, porque depois a gente vai trabalhar pontos aqui, ó. Por isso que eu não vou fazer só 2, para não ficar muito apertado, tá? Então, 2 pontos altos, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha novamente, venho para o próximo espaço e venho aqui, ó, fazer novamente o leque de 2 pontos altos, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e no próximo espacinho um ponto alto, tá? Uma correntinha, próximo espacinho, mais um leque. Então, a gente vai intercalar agora leque e ponto alto, ó, tá vendo? A gente vai ficar aqui, ó, com essa carreirinha dessa forma aqui. Aqui, gente, deixa eu passar uma informação aqui pra vocês, que se vocês forem fazer aí com tamanho diferente, né? Essa última carreira, ou seja, essa carreira aqui, a partir dessa carreira aqui, ó, que a gente formou os bloquinhos de 3 pontos, fiquei com um total de 62 bloquinhos de 3 pontos altos. Como nós não fizemos aumento, então todas as carreiras de bloquinho têm a mesma quantidade, 62 pontos altos, tá? Então, para dar certo aqui esse bico, a gente tem que ter número par de bloquinhos, tá? Então, ficou aí com 62. Se eu fosse fazer com tamanho diferente, desde que dê número par, dá certinho o bico, porque o nosso bico, ó, ele é intercalado leque e ponto alto, tá? Então, agora eu vou finalizar essa carreira e eu já retorno com vocês, né, pra gente dar sequência na próxima carreirinha, que também vai ser com essa cor, tá? Então, não cortem o fio. Finalizei, então, ó, a carreirinha. Ficando com números pares aqui, gente, ó, esses bloquinhos aqui, ó, fecha certinho, tá, ó. Tá vendo? Eu fiz o leque, o último ponto foi um ponto alto e eu fechei aqui, ó, no leque. Se ficar número ímpar, o que que vai acontecer? Não vai ter esse espaço para fazer esse ponto, então vai ficar 2 leques perto aqui, ó, tá? Por isso que tem que ser certinho. Mas aqui na contagem que eu vou passar para vocês aqui, tanto dessa peça aqui, que é o tapete da pia, quanto da tampa do vaso, a contagem dá certinha, tá? Se vocês forem fazer do mesmo tamanho que o meu. Mas se vocês não forem fazer, gente, não se preocupe, porque assim, ó, a adaptação é só fazer aqui, ó, nessa hora aqui, ó. Vamos supor que se você fizer tudo, vai ficar com um bloquinho a mais, né? Então, você simplesmente, na hora de fazer aqui, ó, pelo menos um desses motivos, vocês façam separadinhos até o último ponto aqui, ó, para ficar os 3 aqui em cima, né? Mas de forma mais distribuída, porque aqui a gente fez tudo em um ponto só para poder dar os 3, né? E daí vocês não fazem aqui, ó, tá vendo? Esse do meio já pula direto para cá, ó. É uma opção, tá? Então, vocês podem estar fazendo aí, porque tem que ser nessa carreira aqui, tá? Porque depois dessa carreira não tem mais aumento. Então, a mesma quantidade que ficar de bloquinhos aqui, vai ficar em todas, tá bom? Então, só uma dica aí para vocês que vão fazer de outro tamanho. Então, agora aqui, ó, finalizei, fiz a correntinha, finalizei com o ponto baixo aqui, né? Baixíssimo. Vamos caminhar para dentro do leque agora, com ponto baixíssimo, ó. Venho aqui nesse próximo ponto, ó, tiro de uma vez. Venho aqui dentro do leque e tiro de uma vez. Vou subir aqui 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto e uma que vai ser o nosso espaço. Então, ficamos com 4 correntinhas. Dou uma laçada, venho aqui dentro e aqui eu vou fazer agora, gente, 7 pontos altos separados por uma correntinha. Então, já tenho o meu primeiro com a correntinha. Então, fiz o segundo, faço uma correntinha, vou fazer aqui, ó, o terceiro, correntinha, mais um, que é o quarto,
correntinha, 5, uma correntinha, 6, uma correntinha, deixa eu só puxar o meu fiozinho aqui, e 7. Ó, fiz 7 pontos aqui, ó, separados por uma correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente conta com as correntinhas que a gente subiu aqui no início. Agora, sem nenhuma corrente, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo em cima desse ponto alto. Vai, escapou aqui, gente, espera só. Ó, faço um ponto baixo. Dou uma laçada, já venho aqui, ó, direto aqui pro meu ponto e vou fazer novamente, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, até completar 7 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, vou fazer isso por todo o meu tapetinho aqui. Agora, vai ser só assim, dessa forma. Aqui nessa parte, se vocês acharem necessário, pode estar fazendo uma correntinha aqui, ó, tá? Depois que faz os 7 pontos, faz uma correntinha e prende aqui, ó, se for necessário, tá? Se o seu ponto for muito apertado. O meu aqui eu não preciso fazer, mas isso aí depende da tensão do ponto de cada um. Então, vou fazer agora aqui essa sequência, somente os 7 pontos separados por uma correntinha, e aqui prender com ponto baixo, ó. Venho pro próximo leque, vou fazer a mesma sequência. Vou fazer a minha carreira e eu vou cortar o meu fio e arrematar, e eu vou voltar com essa cor aqui, que é o turquesa, pra gente fazer a última carreira e finalizar a nossa peça. Então, olha só, meus amores, já finalizei aqui, ó, toda a minha carreira, olha só como ficou. Então, eu não fiz, tá, gente? Eu não fiz correntinha, ó. Ficou bem certinho, tá vendo? Ó, jogo o meu trabalho, ó, não preciso ficar arrumando com a mão. Mas, se você tem o ponto muito apertado e achar que tem necessidade, pode fazer sim a correntinha, tá bom? Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da nossa peça, a última carreirinha. Então, vou fazer aqui, ó, a laçadinha inicial, tá? A gente vai fazer com a mesma cor que foi utilizada nessa última carreira aqui, ó, de bloquinho de 3 pontos, para dar um efeito, assim, bem lindo aqui na nossa peça. Vou vir em qualquer dos leques aqui, ó, tá? Em qualquer um deles. Nós temos aqui 7 pontos separados por uma correntinha. A gente vem aqui no primeiro espaço, tá? No primeiro espaço, ó, tem o ponto aqui e a correntinha, aqui nessa primeira correntinha. Vou prender com ponto baixo, ó, já joguei ali o meu fio. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Aqui, ó. E aqui, gente, eu vou fazer 3 correntinhas para formar o meu primeiro picô. Então, fiz as 3 correntes, venho aqui nas 2 laçadinhas desse ponto que nós fizemos e vou prender com um ponto baixo. Vou no próximo espacinho, ó, e faço mais um ponto baixo. Então, meu primeiro picôzinho tá formado. Novamente, 3 correntinhas. Venho aqui, ó, as 2 alcinhas aqui do ponto baixo e faço um ponto baixo. Venho no próximo espacinho de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Já tenho 2 picôzinhos com 3 correntes. Agora, eu vou fazer um picô com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho nas 2 laçadinhas do ponto baixo e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, no próximo espacinho aqui, prendo com ponto baixo. Olha só, já formei aqui 2 com 3 e 1 com 5. Agora, eu quero que esse aqui fica bem no meio, então, vou fazer mais 2 com 3 aqui, ó. Então, vou fazer 3 correntinhas, venho nas 2 laçadas e ponto baixo. Venho no próximo espacinho de uma corrente, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, venho nas 2 laçadinhas do ponto baixo, prendo com ponto baixo. Venho aqui, ó, no último espacinho de corrente e prendo com um ponto baixo. Todos os leques desses daqui, gente, nós vamos trabalhar da mesma forma. Serão 2 picôs com 3 correntes, 1 picô com 5 correntes e mais 2 picôs com 3 correntes. Fazendo esse efeito aqui, ó, muito lindo.
Agora, para o nosso tapete ficar mais bonito ainda, ó, eu vou dar 2 laçadas na minha agulha e vou vir aqui, ó. Vocês estão vendo o pezinho aqui, ó, aonde sai o nosso trabalho? Então, vou vir aqui, ó, nesse bloquinho que eu tenho, aonde tem aqui, ó, onde nós fizemos o leque de 2 pontos aqui, ó. Então, vou vir aqui, ó, tá vendo? Ó, entro aqui nesse espaço onde eu tenho o leque, esse leque de 2 correntes, e saio ali, ó, deixando no outro lado do pontinho, ó. Pego por baixo do primeiro ponto daquele bloquinho de 3 pontos. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Tiro 2 laçadas, tiro 2 e tiro 2. Deixando bem folgadinho, olha só, ficou aqui, ó, um efeito bem lindo já aqui, tá vendo? Agora, eu vou fazer de novo 2 laçadas e vou vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, nós temos o próximo lequinho de 2 pontos altos. Agora, eu vou ao contrário, eu entro antes do ponto e saio dentro do buraquinho onde que tá feito o leque. E vou fazer o meu outro ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Tá vendo? Vou vir no primeiro espaço de uma corrente, vou prender com um ponto baixo. E olha só que efeito mais lindo que deu aqui. Aqui eu vou fazer de novo os 3 picôs, os 5 picôs, né? A gente faz 2 com 3 correntinhas. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, ó, fiz o primeiro. Vou fazer o segundo com 3 correntes. Sempre faz o ponto baixo para fechar o picô e já vem no próximo ponto aqui, ó, no próximo espacinho e prende com ponto baixo. Agora, eu vou fazer um com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, mesma coisa, só aumentou a quantidade de correntes. Prendi com ponto baixo, ó, vem no próximo espaço. Mais 2 com 3 correntinhas eu preciso, mais 2 picôs com 3 correntinhas. Fiz o primeiro, prendo com ponto baixo. Agora, eu vou fazer o último. Fiz o último. Venho aqui, ó, no último espacinho, prendo com ponto baixo. Tá vendo só? Agora, ó, novamente, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. 2 laçadas e olha onde que tá o meu leque. Então, eu vou vir aqui, ó. Venho dentro do buraco, onde tá o leque, e saio lá, ó. Tá vendo? O pontinho, ó, sobrou 2 pontos aqui, eu venho por baixo desse ponto, ó, entro no buraquinho e venho aqui, ó. E aqui eu vou fazer meu ponto alto duplo. 2, 2 e 2. Dou 2 laçadas, já venho direto aqui, ó, pra onde eu tenho o próximo leque, entro pelo ponto, saio lá no buraquinho, ó, ficou por cima da agulha. E vou fazer aqui, novamente, meu ponto alto duplo. Bem soltinho, pra não ficar repuxado, tá? Venho aqui no próximo espaço de corrente, já prendo com ponto baixo e vou dar início novamente. E olha só que efeito mais lindo que fica aqui, gente. Olha isso, que coisa mais linda que vai ficar aqui o nosso bico. Depois a gente dá uma puxadinha aqui, ó. E vai ficar essa lindeza. Quando nós finalizarmos aqui, ó, os outros serão todos da mesma forma. Quando a gente chegar aqui nesse último leque, vou prender com o meu último ponto baixo aqui. Vou fazer aqui, ó, o ponto alto duplo aqui nessa parte. Já vou dar as 2 laçadinhas e vou vir aqui, ó, pra fechar aqui, tá vendo, ó? Eu vou fazer aqui todos os outros e quando chegar aqui no final eu volto pra vocês não ficarem com dúvidas. Então, olha só, meus amores, já fiz aqui, ó, toda a volta do meu trabalho e cheguei aqui pra finalizar a minha peça. Para finalizar, então, aqui a nossa peça, o que nós vamos fazer? Vamos dar as 2 laçadinhas, ó, para fazer esse ponto alto que vai vir aqui, para fechar esse nosso leque. Então, venho aqui, ó, dentro do espacinho e saio lá no pontinho. Aqui eu vou fazer o ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Dou a laçadinha novamente e já venho aqui, ó. Ó, aqui é onde nós iniciamos, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, nesse pontinho, antes do leque que nós começamos. E venho aqui, por dentro do ponto, saio lá no espacinho
E aqui eu vou fazer o meu ponto alto duplo. Olha só. Feito isso, eu vou vir aqui e finalizar a minha carreira, ó, naquele ponto baixo que a gente iniciou. Faço um ponto baixíssimo e uma correntinha aqui, ó. E assim fecha a nossa carreirinha. Olha só que lindo, gente. Vou cortar aqui o meu fio, travar. Agora eu vou estar puxando ele aqui, ó. Vou fazer o arremate aqui atrás e volto com vocês com a minha peça já finalizada, prontinha. Finalizado a nossa peça, gente. Olha que coisa mais linda que ficou aqui essa combinação de cores. Eu estou apaixonada. Olha só, gente, não ficou maravilhoso? Ficou lindo esse degradê, né? Gente, eu gostei bastante mesmo. E eu espero que vocês também tenham gostado. Olha só o nosso biquinho, que lindeza que ficou. Que maravilhoso. Olha aqui a minha etiqueta, já coloquei minha etiquetinha personalizada, gente. Olha que charme que dá essa etiqueta. Olha só que coisa mais linda. Tá pegando a cor bem certinha aí pra vocês, olha só. Muito lindo mesmo ficou. Esse tapete já passei aí no início pra vocês. Ficou com 72 centímetros de comprimento por 50 de largura. E o peso dele ficou aí com 350 gramas. Ficou maravilhoso. Eu gostei bastante, eu espero que vocês também gostem, tá? Que vocês façam bastante essa peça e que vendam bastante aí também, né, gente? Vocês podem estar usando a criatividade de vocês e estarem fazendo essa pecinha aí com várias combinações de cores. Olha que coisa mais linda. Ó, assim, ó, é a cor bem certinha, tá? Olha que lindo. Tem hora que ele não pega a cor bem certinha e ele muda um pouco a tonalidade. Mas é isso, gente. Esse tapete ficou maravilhoso, um tamanho excelente aí para tapete de banheiro, né? Também pode ser usado para fazer a passadeira aí e fazer um jogo de cozinha, porque esse tamanho também dá para fazer aí o tapete da cozinha, o pequeno, né? Se vocês quiserem fazer maior, pode estar fazendo uma carreirinha a mais aqui, ó. Que até o vlog do cinza eu fiz uma carreirinha a mais aqui. Então, ele ficou maior, a peça ficou maior, tá? E também pode estar aí fazendo o aumento dos squares. Então, é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha que eu preparei para vocês com muito amor e carinho. Não esquece de deixar aquele super like aqui no vídeo e deixar o seu comentário aí, que é sempre muito bem-vindo. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.